Oi, boa tarde para todo mundo do Mulher.com. Hoje eu vou ensinar para vocês uma pintura de técnica japonesa chamada Sumi-e. Essa pintura é muito tradicional do Oriente e hoje a gente vai aprender a pintar bambu. E você vai ver como é fácil pintar o bambu. O que a gente vai precisar? Primeiro, pincel roliço. Aqui eu tenho o pincel japonês, ou se você não tiver o pincel japonês, você pode usar um pincel roliço normal. Depois eu vou ensinar como é que você transforma ele num pincel japonês. Vamos precisar de pigmento de pintura japonesa ou nanquim, que é uma coisa que você encontra em qualquer papelaria. Água para a gente molhar o pincel. Um feltro para a gente colocar o papel em cima. O papel, pode ser papel arroz, que é o papel tradicional japonês, mas se você não encontrar, não tem problema, pode usar o papel sulfite, que dá certo do mesmo jeito. E papel toalha para a gente enxugar o pincel, o excesso de umidade. Vamos lá? Vou começar aqui com o nosso pincel roliço. Primeira coisa é colocar ele na água e bater bem para sair todo o ar de dentro dele. Sai o ar de dentro dele, você vai ver que o pincel, o formato dele forma um biquinho. E é importante ter esse biquinho para pintura japonesa. Ah, mas eu não tenho esse pincel. Então o que eu vou fazer? Pegar um pincel normal, que você encontra em qualquer loja de artesanato, e aí eu vou cortar dentro, vou cortar, de modo que as cerdas externas fiquem compridas e as cerdas do meio fiquem curtinhas. Aí você cortando, a hora que você molhar ele vai ficar, esse não tá ainda, mas ele vai ficar com o biquinho igual do pincel japonês. Aí eu vou pegar o nosso pigmento. O pigmento japonês eu trouxe para vocês conhecerem, que ele vem em barra. E aí você joga a água aqui no seu potinho, então você pode usar um pires também. Eu tenho um potinho de pedra para raspar esse pigmento. E aí você vem raspando ele e aí ele vai derretendo. E aí ele fica preto. Mas pode usar o nanquim que a gente encontra em qualquer papelaria, que também é mais prático. É só abrir e dar uma pingadinha. Tá pronta aqui a nossa tinta. Eu vou molhar o pincel, molho a pontinha e não molho muito as laterais, porque eu quero que a pontinha fique bem preta e aqui o começo dele fique mais acinzentado, para dar uma diferença de tonalidade. Vou enxugar o excesso de umidade no papel toalha e eu vou fazer um movimento muito simples, você vai ver como a gente vai pintar rapidinho. Eu vou abaixar o pincel, correr com ele e subir. Abaixar, arrastar e subir. Vamos lá. Abaixa, arrasta e sobe. Abaixa, arrasta e sobe. Abaixa, arrasta e sobe. Já ficou um tronquinho de bambu. Vou fazer a mesma coisa para a gente fazer o segundo tronquinho. Molho aqui a pontinha. E aí, abaixo, arrasta e subiu, abaixou, arrastou e subiu. Vai dar esse efeito, que em alguns lugares a tinta vai pegar mais do que os outros, e essa que é a beleza dessa pintura oriental. Fácil! Agora a gente vai fazer as folhinhas. As folhinhas, eu vou encostar o pincel no papel e aí eu vou levantar subindo. Eu vou levantar com o braço vindo para a direção que eu quiser fazer a folhinha. Então eu vou encostar e venho subindo. Encosto e viro. Mesma coisa aqui. Vou fazer mais umas folhinhas. Ó,
Olha, aqui ficou ótimo. Tem que fazer com calma e concentração. Essas técnicas orientais exigem que a gente se concentre. Faça sem pressa. E aí a gente decora o ambiente da nossa casa, um ambiente que a gente também quer que ele transmita paz, tranquilidade pra gente. Pintei as folhinhas e agora eu vou fazer um tronquinho, um cabinho de onde ela vem. Ela sai sempre aqui da junção do bambu, nunca sai do meio do tronquinho, sempre desses. E aí, aqui. Esse aqui eu vou deixar sem. As pinturas orientais a gente nunca enche o papel muito, a gente deixa alguns espaços em brancos. E aí, aqui eu vou só reforçar essa junção, puxo o pincel na sua direção, na direção do corpo e depois arrasto para a lateral, encosto o pincel, puxo na direção do corpo e arrasto para a lateral. Vou fazer isso em todas as junções para dar uma reforçadinha no desenho. Puxo aqui e arrasto. Puxo para mim e arrasto para a lateral. E de novo, tá finalizado. E aí é só assinar. Eu aprendi meu nome em japonês, então me disseram que é assim. Eu acreditei. Prontinho. Aí aqui, ó, uma pintura super simples, parece que é uma coisa elaboradíssima, mas o segredo é saber qual movimento a gente faz com a mão e com o pincel. E aí o importante é praticar também. Vai praticando, vai treinando, treine em outro papel. Aqui eu fiz no papel arroz, se você fizer no papel sulfite dá certo também. O papel sulfite ele até não enruga tanto quanto o papel arroz. Aqui é uma que eu fiz mais cedo, você vê que o papel arroz ele dá uma enrugadinha. E daí depois a gente tem que fazer um outro processo para deixar o papel reto. Mas esse papel você pode encontrar em lojas japonesas, em São Paulo na Liberdade, mas se não tiver, usa o papel que achar, papel de aquarela, dá certo também. O importante é saber fazer o movimento. E aí a gente vai enquadrar. Como que a gente enquadra isso? Tradicionalmente, na cultura oriental, eles usam esse panô. É um tecido e você aplica a pintura aqui em cima. Eu colei a pintura com fita dupla face, então eu fiz bainha aqui no tecido. E aqui eu fiz uma bainha deixando aqui um espaço para colocar o bambuzinho. Tanto embaixo quanto em cima. E aqui por cima a gente pendura com um fio. Então essa aqui é uma decoração muito oriental. Você pode completar com essas luminárias japonesas que a gente também acha para vender. Facinho hoje em dia, são baratinhas. E aí você faz um cantinho na sua casa, um cantinho da tranquilidade, inspirado no Oriente. Espero que vocês tenham gostado. Um abração, até a próxima! Sumi-e é a técnica de pintura oriental e você pode pintar muitas coisas. A preferência são plantas e animais. E aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Eu tenho uma árvore inteirinha florida, que é uma flor tradicional do Japão, que é a flor de cerejeira, chamada sakura. A gente pode pintar rosas, lírios, paisagens e até fazer umas pinturas modernas, misturando rosto de pessoas com as rosas, com as plantas.
Essa pintura é uma terapia. Depois que você começa a relaxar e vai, dá uma paz. Então, eu aconselho todo mundo a tentar uma vez, treinar um pouquinho e conforme vai praticando, vai saindo cada vez melhor.